Olá! Simples e perseverante, ele é um sonhador real. Natural de Santo Cristo, filho do seu Leopoldo e Dona Maria, é casado com a professora Darlene, graduado em Filosofia, com habilitação em Psicologia, Sociologia e História, o pai do Diógenes e da Diele, atualmente é professor de Gestão e Empreendedorismo e pesquisador da Fundação Liberato de Novo Hamburgo. Hoje teremos uma conversa de peso com Pedro Roque Gil. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado. Um sonhador real? Sim, um sonhador real. Na realidade, no século XX, a gente sonhava ainda com grandes ideias, com grandes transformações, com as utopias. Hoje os sonhos se tornam necessariamente mais reais, porque as grandes utopias sociais, elas não se viabilizaram. Então, hoje eu me identifico com realizações, com engajamentos em torno de causas que são viáveis, que são concretas, que são possíveis de executar, enquanto a humanidade não consegue resolver os seus grandes projetos, né? Se anos atrás se imaginava que a humanidade iria ao paraíso, seja através do capitalismo, como um grande projeto social, seja através do socialismo, como um grande projeto social, seja através do comunismo, né, como o socialismo como um estágio do comunismo. Esses grandes projetos, eles não levaram a humanidade ao paraíso. Ao contrário, todos esses projetos revelaram grandes lacunas que a humanidade tem. E aí pensar a inovação social, pensar realizações de fato de resolução dos problemas reais da humanidade, não necessariamente passam por estas viabilizações desses grandes projetos, e também eles ficam muito distantes do que é a vida real. Então, hoje isso é uma filosofia, como professor de filosofia, como um formador formado em filosofia, é uma filosofia que sempre fez parte do seu pensamento? Não, ou é uma reformulação? É uma reformulação. Eu já fui bem mais sonhador. Eu, na realidade, era bem mais sonhador, era bem mais engajado. Eu me associava muito às ideias, de fato, estruturais, de mudança estrutural da sociedade, da humanidade. Hoje eu me engajo muito mais em bandeiras que são mais transversais, mais concretas, de viabilização em determinado espaço, e me associo muito hoje ao pensamento aos pensadores, aos que pesquisam. Meu doutorado foi nesta área de inovação social, efetivamente, de empreendedorismo social engajado em resolução engajada, na praxis mesmo, pensando sempre com um programa que possa resolver as grandes questões, tornar o mundo melhor, mais sustentável, a economia mais justa, né, e mais sustentável, resolver os problemas do meio ambiente que a humanidade precisa, se quiser continuar vivendo nesse planeta Terra, terá que repensar o seu consumo, terá que repensar as suas práticas, terá que repensar o reaproveitamento de materiais. Então, esse conjunto de questões hoje me levam a me definir como um sonhador realista, porque isso são todas as questões que a gente pode resolver. É impossível a gente imaginar que Novo Hamburgo não possa, por exemplo, resolver o seu problema de descarte adequado do lixo. Os sofás não tem que ir para dentro dos arroios, não tem que trancar as bombas de bombeamentos, o lixo não tem que ficar na rua. Tem que ser exatamente. Então, novamente. Será que não é possível a gente resolver isto, que é uma questão pequena, e ela, no todo, ela se transforma em uma questão que transforma o mar como um grande receptor, os oceanos como um receptor de lixos, né? Não é possível que a gente tenha... Já não tem mais fronteira para isso agora, né? Porque não tem mais outro lugar, vamos mandar para fora do planeta. Pois é. Então, a gente tem que reaproveitar estes materiais, na realidade. Uma boa parte
dos compostos deste material que a gente joga fora. Essa é uma visão altruísta, né, professor? Ela... Mas me parece que a gente vive dias em que as pessoas, sim, culpam o outro e o político, né? Mas nunca a si mesmo. Como se ensina as pessoas a fazer uma meia-culpa e assumir a sua parcela de responsabilidade, né? Na realidade, esse comportamento ele vem de casa, ele vem das escolas, né? Na realidade, nas nossas casas, nas nossas escolas, nós somos formalmente todos sustentáveis. Nós fazemos fantásticas pesquisas, incluo a minha escola nisso, incluo a Fundação Liberato nisso. A gente é internacionalmente conhecido como uma instituição da sustentabilidade, que faz grandes pesquisas de reaproveitamento de materiais. Nós somos excelentes nisso, nós somos internacionalmente e nacionalmente premiados nisso. Agora, a nossa prática de sustentabilidade tem muito a desejar internamente na Fundação. No descarte dos materiais, no reaproveitamento dos materiais, na economia dos materiais e assim por diante. Racionalização. Na racionalização desse tipo de coisa, né? Então, a gente precisa necessariamente repensar a nossa atitude. Ser sonhador real é exatamente com isso. É a gente fazer a nossa parte, a gente assumir uma filosofia de vida, é se tornar altruísta, sim, mas o sujeito social do século XXI necessariamente tem que lidar com essas questões e não se esconder em cima de questões estruturais não resolvidas, né? A mesma questão em relação à atitude de honestidade ética na política, a eticidade do ser humano, ela é uma outra atitude a ser resgatada e ela não é só dos políticos. Eu imagino hoje que os políticos são um retrato fidedigno ou ainda são a casta melhorada da nossa sociedade, o extrato melhorado da nossa sociedade. Concordo, eu acho por mais absurdo que isso possa parecer. Por mais absurdo que isso possa parecer, eu enxergo que na sociedade há tanto ou mais pessoas desonestas quanto há na política. Quando generalizadamente as empresas praticam caixa 2, praticam formas de sonegação, as mais diversas, né? As pessoas tentam encontrar formas de sonegação e se justificam que a carga tributária é alta. E aí, de fato, ela é alta. Aumenta ainda mais. Sim, mas a sociedade porque paga o imposto. Já imposto. tinha nos anos 80, quando a carga era metade dessa hoje, né? Exatamente. Então, talvez naquela época fosse maior ainda. O problema ele é de fato comportamental, ele é de atitude dos seres humanos, né? E a gente precisa repensar esses seres humanos, o nosso jeito de agir sobre isso. A outra questão ela é absurda também em termos econômicos, né? Se nós formos olhar hoje, a humanidade tem condições de a gente trabalhar menos, né? De a gente se dedicar de fato a outras questões, como viver melhor, a gente trabalhar com indicadores de felicidade, por exemplo, de lazer, de cuidar das coisas, de cuidar da comunidade, de cuidar da vida, de cuidar de nós mesmos. A gente tem esta possibilidade. Como o homem nunca fez na sua história. Isso. Né? E a gente ainda, vergonhosamente, trabalha 44 horas semanais. Quando a tecnologia permitiria hoje que a gente trabalhasse 30 horas, 6 horas por dia, encontrasse outras formas de fazer outras coisas, porque nós de fato não precisamos trabalhar tanto, né? Então a jornada de trabalho pode ser menor, mas a gente não a implanta por quê? Porque há um desequilíbrio no mundo, na competitividade dada pela China, que tem um grande poder em cima disto, né, desta realização, que barbariza as relações de trabalho. Porque senão a economia ela se articularia, porque a bem da verdade, a gente está no espaço de trabalho durante 44 horas semanais. A gente trabalha, produz efetivamente bem menos que isso. O ser humano, mas aí a gente fica lá no espaço de trabalho, parecendo culpado. Falta eticidade aí também, professor. Falta, né? Mas assim, ó, a gente poderia gerar mais, usar mais inteligência no espaço de trabalho, a gente poderia gerar mais em menos tempo, tornar esse mundo melhor. Na verdade, esta é a pauta central. E tudo isso está numa coisa chamada moral.
ela está numa questão, ética mais do que numa questão moral. Yunus diz que a economia, e a economia hoje orienta boa parte do mundo, da vida, a economia ela surgiu numa disciplina no século XVIII, século XIX, ela se desenvolveu como uma disciplina da ética, como uma das atividades da ética, ou seja, da geração do bem-estar do mundo e assim por diante. Gradativamente, a economia foi se distanciando da ética e foi se aproximando das engenharias, da prática de produzir, de fazer, realizar e acontecer. E ela hoje ela se tornou uma disciplina, uma ciência propriamente, não? Ela é uma ciência aplicada, uma ciência social aplicada, autônoma e em função de si mesma. Então, em vez dela estar a serviço, o pensar econômico estar a serviço das realizações de maior felicidade da humanidade, de gerar bem-estar para a humanidade, ela está gerado, ela funciona em si mesma como uma praxis tão apenas de acúmulo de riqueza, de acúmulo de material. Sempre a serviço do capital. É sempre a serviço do capital, do consumo e assim por diante. Se nós fôssemos ter uma atitude diferente também de consumidores, e a gente fosse pensar de fato, como Mujica, o Giuseppe Mujica, do Uruguai, quando perguntam a ele, você é pobre? Ele diz, não, eu não sou pobre, porque eu preciso pouco para viver, mas eu também não sou rico, porque se eu fosse rico eu precisaria muito para viver. Se nós fôssemos repensar o nosso consumo, repensar nossas atitudes, a gente conseguiria viver com menos, a gente poderia gerar menos impacto ambiental, menos impacto social e proporcionar que a gente consiga resolver os grandes problemas. Não dá para ter... Essa visão vem de casa. Vocês cresceram dentro de uma sociedade micro, mas muito grande, muitos irmãos, né? Sim. E numa pequena propriedade rural no noroeste do estado. Parte, eu diria que a necessidade talvez tenha surgido dali, mas passa também por pensamentos atuais do mundo, do repensar. Pierre Bourdieu, um sociólogo francês, ele escreveu um livro dizendo que nós vivemos a miséria do mundo e do ser humano, porque é inadmissível que em pleno século XXI, nós já estamos na segunda metade, nós já estamos na segunda década, nós estamos na metade da segunda década do século XXI e a gente não resolveu um problema básico. Nós continuamos tendo milhões e milhões de pessoas na extrema miséria, em miséria do mundo. Então, se nós falamos muito de problemas de sustentabilidade, este é um problema social crucial. Nós temos ainda problemas no Brasil, como, por exemplo, apenas 11,6% das pessoas com ensino superior, quando qualquer sociedade desenvolvida trabalha com mais de 50% da população com ensino superior. Então, são esses problemas. Eu de fato, eu nasci, cresci numa família bastante pobre, no interior de Santo Cristo, numa comunidade chamada 12 de Maio. Quem deu o nome a esta comunidade 12 de Maio foi meu avô, que tinha sido professor, sem nunca ter sido formalmente estudante. Ele não frequentou escola formal, ele foi alfabetizado pela minha bisavó, ele é descendente de austríacos, nasceu, cresceu aqui na Serra Gaúcha, no município de Farroupilha. Depois ele se deslocou quando a minha mãe tinha 15 anos, eles foram morar em Santo Cristo para viabilizar a aquisição de área de terra para os diversos filhos. Naquela unidade que ele adquiriu lá, ele junto com os vizinhos, ele construiu uma escola na sua propriedade e foram atrás do poder público para conseguir um professor para lecionar lá. Como ele já havia sido professor em Farroupilha, a primeira requisição foi de que ele se tornasse então professor daquela comunidade. E o então município de Santa Rosa não disponibilizou um professor para lá. A saída ela foi de cooperação, como todas as colônias do interior, viabilizar, resolver os seus problemas sem o Estado.
o Estado pouco conseguia fazer pelas pessoas. Então, a própria iniciativa comunitária era de resolução desses problemas. Aí o meu avô se tornou professor daquela comunidade e tinha cerca de 120 jovens, crianças, adultos que frequentaram aquela escola, e as famílias daquelas pessoas que frequentavam a escola trabalhavam a lavoura do meu avô em troca. Então era troca de trabalho. Ele trabalhava como professor e a comunidade ajudou a família do meu avô então a trabalhar as terras. E assim surgiu a comunidade da 12 de Maio, que era também o dia que meu avô foi morar lá. Ele não era exatamente uma pessoa muito democrática, então não perguntou muito àquela comunidade se queria se chamar de 12 de maio. Era o dia que ele foi morar lá, coincidia com o dia que ele foi lá para registrar aquela comunidade, então passou a chamar de 12 de maio. Mas tanto a educação foi desenvolvida em autogestão da comunidade. As estradas das comunidades, das colônias, eram feitas pelos moradores dali, então eles que conservavam isto. O serviço de saúde era bancado pela comunidade na época, ou seja, ela uma comunidade católica ou era evangélica, mantinha lá uma enfermeira, alguém que trabalhava nisso. Então, de fato, era um espaço, Santo Cristo e região, Cerro Azul, que depois virou Cerro Largo, Campinas, são comunidades que vêm com uma auto-organização bastante forte. Então, por isso surgem muitas lideranças expressivas daquela região, porque são pessoas que têm de berço a capacidade de iniciativa. Como se formou essa liderança, mas isso logo depois do nosso intervalo. Hoje, numa conversa de peso com Pedro Roque Guil.